Vamos falar de saúde. A Anvisa proibiu a manipulação, comercialização e propaganda de implantes hormonais, chamados chips da beleza, produzidos por farmácias de manipulação. E aí, recentemente, teve uma reviravolta neste caso. E a gente está recebendo hoje aqui o Dr. Paulo Guimarães, que é endocrinologista e um dos profissionais de Joinville, que inclusive trabalha com a questão de tratamentos hormonais, foi até o Senado, inclusive, participar dessa discussão, até para a gente entender o que realmente aconteceu. Doutor Paulo, bom dia, meu caro. Bem-vindo à Jovem Pan. Tudo bem? Bom dia, até só para poder corrigir aí, eu sou pós-graduado em endocrinologia, né? Perfeito. Existe uma certa diferenciação nessa terminologia aí, né? Mas isso aí é outra conversa. Mas realmente, houve então essa movimentação e eu fui um dos primeiros médicos aí que entrou em contato com o Senado, né? A gente montou um time, foi um dia histórico lá no Senado, porque foi a primeira vez que houve, então, uma participação de médicos que não estavam envolvidos em conselhos, né? Médicos que possuem assim, a atuação no dia a dia. E quando a gente foi avaliar, né? A gente estava muito bem coberto do ponto de vista científico. Então, houve então uma discussão. Essa discussão ela envolveu diretamente discussão de artigos científicos. Foram 6 horas de discussão ali, né? Ininterruptas lá no Senado. Agora, para o ouvinte entender, doutor, é o seguinte, né? O que é esse tal do chip da beleza para aquela ouvinte, para aquele ouvinte que ainda não entendeu, não ouviu, não entendeu sobre essa composição e que esse assunto ganhou a mídia nacional, como a gente fala aí nos últimos dias, só para ambientar o ouvinte sobre a discussão. Então, vou falar assim, melhor ainda, né? A gestrinona, que é o ativo químico que é criado que é o tal do chip da beleza, ele foi um ativo químico patenteado por um brasileiro, chamado Elcimar Coutinho. E ele é um ativo químico que ele está incluído como uma forma de tratamento de endometriose, né? E inclusive, assim, uma das principais plataformas de propagação de ciência, que é a Cochrane, que ele avalia meta-análises. Então, assim, é algo extremamente embasado. E o chip da beleza foi um nome que foi dado pela Hebe Camargo, que ela era paciente do Elcimar Coutinho. E ela, assim, todo mundo vendo que ela estava muito bem, o pessoal perguntava assim, poxa, Hebe, como é que você está bem desse tanto? Eu coloquei um chip da beleza. Só que para todos os médicos, nós médicos que trabalhamos da área, que somos dessa área, a gente não usa esse termo chip da beleza, que ele é extremamente depreciativo. Certo. Fica parecendo assim que aqui é aquela coisa, poxa, mas isso aí só serve para beleza? Isso dentro do ponto de vista científico, ele é muito mal visto, né? Isso nada mais é do que uma terapia hormonal. Do mesmo jeito que existe terapia hormonal em comprimido, em injeção, essa é uma terapia hormonal por pellet, né? Ou por implante hormonal, que a gente coloca debaixo da pele do paciente e aquilo vai liberando o hormônio de forma lenta e gradual. E a gente, assim, tem uma grande quantidade de trabalhos científicos que demonstram que as vias orais, elas possuem mais colaterais do ponto de vista de trombose, de alguns outros pontos. Coisas que a gente vê que a incidência desse tipo de colateral, do ponto de vista no implante hormonal, é algo bem menor. Então, existe uma maior segurança. Agora, dá para poder falar que a terapia é absolutamente perfeita? Com certeza, como tudo a gente vê na medicina, não tem nada perfeito, né? Se a gente for analisar, estão exigindo, assim, o pessoal espera, né? Mas tem esse colateral, olha esse colateral. Esse movimento que houve de tentativa de cancelamento, né, do implante hormonal, ele foi um movimento que ele não foi acompanhado previamente de um problema de saúde pública. Então, houve então esse pedido dessa proibição, foi criado uma plataforma, né, completamente irregular, que é o Vigicom, e alguns grupelhos, né, alguns grupos de médicos aí fizeram esse site, meio que indo contra até a própria vigilância sanitária. Parece que esse pessoal estava querendo ensinar a vigilância sanitária como atuar, né? E esse site era um site que ele parecia um Google Forms, assim, ele não tinha uma boa base de segurança digital. Então, imagina se a gente fosse criar um site com relação a captar colateral de qualquer tipo de coisa. Imagina se a gente, vamos criar então um site para poder captar colateral de cirurgia plástica, por exemplo. Entendeu? Né? Então, assim, se a gente for analisar, é um tipo de coisa que a gente verifica assim, poxa, tem colateral? Não dá para falar que não tem, mas o grande problema é que eles miraram nesses pequenos pontos colaterais que algumas pacientes têm e acertaram a mulher que tem endometriose, a mulher que está na menopausa, a mulher que precisa, assim, de otimização hormonal, até mesmo a modulação hormonal trans, entendeu? Se a gente for analisar. Porque tem muitos médicos por aí, não é a área de atuação que eu trabalho, mas existem médicos que trabalham com isso. Por exemplo, a gente levou lá no Senado a Mariana Vaik, que é uma especialista nisso.
E ela é uma estudiosa nesse assunto. Então, assim, como é que a gente pega toda uma via de administração de hormônio e joga na lata do lixo? E pior, é como se houvesse uma sabotagem em cima de algo que um brasileiro criou, né? Se a gente for analisar, enquanto muita gente fala mal do Dr. Elzimar Coutinho, o Dr. Elzimar Coutinho já teve até mesmo cotado para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Só que, assim, ele faleceu no ano de 2022 agora, e agora a gente conseguiu, graças a Deus, reverter. Levar uma discussão no Senado que foi ampla, que foi justa, que foi honesta, que foi científica, e a gente, assim, levou a base para que isso aí voltasse, né? Doutor, uma dúvida, uma pergunta de leigo que surge aqui ao ouvir o senhor é o seguinte: a decisão do implante do chip, ela é da paciente ou só do médico ou de ambos? Como é que é essa decisão? Qualquer decisão médica tem que ser de ambos. Se a gente for avaliar, né, a gente precisa ver o quadro clínico da paciente. A indicação do implante hormonal não é uma coisa que tem que ser vista, tem que ser colocada em qualquer tipo de situação. Se a gente for ver, o que a gente foi defender lá foi a existência do implante hormonal para 4 ativos químicos só. Só testosterona, gestrinona, estradiol e unesterone. Só que aí existe, né, essa possibilidade de algumas farmácias de manipulação saírem fazendo implante hormonal de qualquer coisa. Então, realmente, existem alguns profissionais que saíam colocando aí implante hormonal de ocitocina, que não tem base científica, né? A implante hormonal, por exemplo, de NADH, que também não tem base científica. Então, assim, realmente fica um quesito, né, da possibilidade da atuação do médico. Mas, como sempre, né? Se a gente for analisar, existem bons e maus profissionais em qualquer tipo de área. Agora, como que a gente vai pegar toda uma via de possibilidade, né, e gerar uma exclusão daquilo? Como, por exemplo, aconteceu lá com o fenol, né? O fenol da dermatologia. Houve a proibição desse fenol porque uma pessoa morreu, e sendo que essa pessoa que estava envolvida nisso não era nem profissional de saúde, e ela tinha só comprado um curso online, e o pior, ela não tinha nem assistido o curso online, né? A pessoa que esteve envolvida nisso. Aí como que a gente leva uma proibição em cima disso? Agora, ok, tudo bem, assim, o fenol é algo... Ninguém vai precisar de fazer um fenol por questão de saúde. Agora, a mulher que tem endometriose, a mulher que está, assim, morrendo de dor, né? Que tem um quadro clínico que nada resolveu o quadro dela, ela precisou do implante hormonal para resolver aquele problema. Como que a gente vai pegar e deixar essa mulher ao relento, né? Porque, assim, existe algo para substituir? Nem sempre. Então, houve, né, essa comoção social de alguns grupos de médicos, e o mais interessante é porque houve essa discussão. Eu até solicito, eu até recomendo vocês a darem uma procurada, porque foi bem interessante essa discussão. Foi bem legal de ver, né? Porque, assim, a gente via que a gente, do nosso lado, que era favorável à liberação, a gente levou ciência, levou pesquisador. A gente conseguiu levar um colega médico que ele estava conduzindo 3 estudos científicos no Brasil sobre implante hormonal. A doutora Alessandra Clarice é uma mulher que tem pós-doutorado, né? Então, assim, não é uma pessoa que, assim, começou a mexer com hormônio ontem, né? Então, houve uma discussão muito sólida com relação ao implante hormonal. A paciente que chega lá no consultório do senhor, de outros médicos, ela já tem essa informação, já chega com esse discurso: doutora, eu ouvi falar do chip da beleza, ou ainda tem muitas dúvidas? O que o senhor observa? Olha, é complicado porque, assim, existe a autonomia médica, e a autonomia médica, ela resguarda o médico o direito de ele e o paciente chegarem na melhor forma de tratamento, assim, entre si, né? Então, assim, realmente a gente precisa levar isso aí em discussão. Uma vez que a gente começa a agredir a autonomia médica, fica muito complicado. Porque você começa a colocar tudo dentro de uma caixinha, né? E tudo aquilo que foge daquela plataforma de tratamento fica, assim, completamente inseguro do ponto de vista de respaldo científico. É como se o médico estivesse sendo conduzido para depois ser trocado por um chat GPT, né? Agora, a paciente, hoje em dia, é muito complicado a gente chegar e cercear a divulgação do conhecimento. Então, a gente está no mundo da internet, a gente está num mundo em que as pessoas vão chegar a ter a sua própria informação. Agora, o médico, juntamente com a paciente, eles vão entrar nessa discussão, tirar as dúvidas, e não tem como o médico chegar e falar: só pode ser isso aqui, só tem essa forma de tratamento. Sim. Não, assim, a minha paciente mesmo, mas, assim, é praticamente impossível eu chegar e já propor logo de início um tipo de implante hormonal, principalmente se essa paciente ela nunca fez uso de hormônios. Então, assim, realmente existe uma necessidade da gente poder tentar entender a forma como isso aí deveria ser indicado, mas uma coisa tem que ser levada em conta: a autonomia médica, ela é algo que não deve ser retirado.
do médico. Principalmente no mundo hoje em dia, a gente está vendo que muita gente que não é médico está emitindo opinião sobre hormônio. Que existem muitos profissionais aí, existem dentistas que têm trabalhado na questão de hormônio. Então, assim, chega a ser uma coisa. E quando a gente parece que fala da boca para fora, parece que fica até sem lógica da gente poder defender, né? Como assim, tem dentistas que estão prescrevendo hormônio, né? Então, assim, realmente fica complicado. Biomédicos escrevendo hormônio. Então, enquanto tem um ponto em que muita gente está impedindo o médico de ter autonomia em cima de hormônio, existem outras áreas que não têm embasamento nenhum para poder trabalhar com isso, que estão trabalhando com hormônio. Doutor, coincidência ou não, a Anvisa liberou a comercialização então na sexta-feira, é isso? Na prática, então, nada muda, ou seja, continua naquela situação em que o senhor comentou da decisão de ambos para o uso. O que muda é que nós médicos, né, pela primeira vez, a gente teve um espaço numa casa de representação popular, na possibilidade de nós discutirmos algo que a gente se sentiu afetado. Então, até então, nós éramos simplesmente vítimas. Nesse momento agora, houve uma comoção, houve uma união. Então, nós estamos agora numa situação em que a gente está mais mobilizado, a gente está mais organizado, a gente está mais voltado para a parte da ciência. Porque nós, antigamente a gente ficava o quê? Nos nossos consultórios, atrás da nossa mesa, eu, no caso, atendendo o paciente e estudando em casa sozinho. E quando chega uma decisão que era completamente descabida, né, a gente vê, poxa, essa decisão está indo completamente contra o que eu estou vendo na realidade. Então fica uma situação complicada, por quê? Porque hoje, se a gente for analisar, é difícil segurar a ciência, né? Eu costumo dizer assim, que uma vez que você entra num padrão de consciência, é difícil você voltar para aquele tamanho menor que existia. Doutor, nós fizemos uma pergunta lá no canal do YouTube Jovem Pan Joinville sobre essa questão da Anvisa que proibiu e tudo mais. E aí olha o resultado que a gente tem aqui. A favor da proibição, 32%, contra a proibição, 45%, e não sabe opinar, 24%. É isso que o senhor falou. As pessoas já têm informação, apesar de que, para o bem ou para o mal, elas vão para o doutor Google, né, antes de chegar para o médico, e aí tem o prós e contra, mas a maioria que está com a gente aqui, mais da metade, está dizendo não, eu sou contra, acho que a Anvisa não deveria tomar essa decisão já. Isso, e assim, até para poder fazer algum comentário aí com vocês, né, porque exige-se então, né, um nível de evidência científica para tudo que está circulando no mercado. E em se tratando dessa questão dos colaterais, de alguns pontos assim, a gente também tem que discutir o papel da mídia, né, em cima disso aí. Porque, por exemplo, vai vir as reportagens, só que também tem que vir a discussão por trás daqueles dados que... Então, isso que a gente tá fazendo aqui que é uma coisa que é muito importante, porque a gente está trazendo informação para as pessoas para poder dizer o seguinte, espera aí, todo chip é da beleza? Primeiro que o negócio nem é chip, e primeiro que o negócio nem é exclusivamente para beleza em si. É uma forma de tratamento que, se for retirada, vai acometer uma enorme quantidade de mulheres e de homens também, né? Por quê? Porque quando eles foram dar um embasamento científico em cima desse pedido da proibição, foram selecionados alguns trabalhos científicos. E esses trabalhos científicos, eles estavam relacionados à parte do uso de esteroide anabolizante. E só. Então, nenhum trabalho científico vinculado com o pedido da suspensão, aquela carta que foi emitida para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não tinha nenhum trabalho científico em cima de implante hormonal. Então, sim, foram selecionados 4 trabalhos. Somente um estava falando com relação à dose. E a dose que era utilizada nesse trabalho científico era uma dose absurda. Então, como que eles deram um embasamento de anabólico, de esteroide anabolizante, para um tipo de tratamento que está relacionado com implante hormonal que quem mais utiliza é mulher? Então, realmente, assim, miraram em uma coisa e acertaram na parte mais frágil, que é a mulher com endometriose, que é a mulher com menopausa. Que esse sim é o perfil da paciente que utiliza. Deixa para o médico e a paciente decidirem, que certamente será melhor, né? Doutor Paulo, obrigado pela sua aula aqui para o ouvinte, né? Aliás, o ouvinte está dizendo o seguinte aqui, ó, bom dia, assistindo, acompanhando. Bom dia, doutor Paulo, a mensagem da Edilene, da Nancy, esse médico é top. A Iraciele dando a sua mensagem aqui também, a Edilene, doutora Juliana. Tá todo mundo aqui, ó, dando palmas aí para o senhor e pela discussão do tema também. Obrigado, volte quando quiser e puder para a gente falar sobre saúde, que nunca é demais falar sobre saúde da nossa população. Contem comigo. Obrigado.